Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa de abertura. O Superintendente Nacional de Negócios de Impacto e Sustentabilidade na Caixa, Rogério Saab. A diretora executiva da Embrapa, Selma Beltrão. O chairman do Grupo Arnone e presidente do Instituto Global ESG, Alexandre Arnone. E o vice-presidente do Instituto Global ESG, Sóstenes Marchesini. Convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Podem tomar os seus lugares, por gentileza. Agora vamos assistir os vídeos da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional surge com o propósito de unir o poder público, empresas e o terceiro setor com o compromisso de impulsionar a agenda legislativa do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável. Fruto do movimento interinstitucional ESG na Prática, a FPESG surge como marco histórico durante a campanha ESG 20 anos, se consolidando como a primeira iniciativa desta natureza no país, com representantes em todos os estados e 100% dos partidos presentes no Congresso Nacional. A iniciativa transformadora, liderada pelo Instituto Global ESG 20 anos, celebra o legado visionário de Kofi Annan, que com o lendário desafio Who Cares Wins, quem se importa ganha, mudou o ecossistema corporativo para sempre. The focus on individuals and people is the right one, and if we work in partnership, and we all do our little bit collectively, we will make a giant contribution. Congratulations, sir. O ex-secretário-geral da ONU foi precursor dessa abordagem no setor, que segue moldando princípios de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social e governança, cada vez mais conectados ao presente e futuro global. Convergir esforços, promover e integrar os princípios de ESG nas políticas públicas e na legislação brasileira
estabelecer normas e métricas, promover a transparência e a comparabilidade dos dados ESG e padronizar os indicadores de desempenho. Essa é a nossa missão, e através dela, podemos transformar as relações corporativas, preservar ativamente o meio ambiente e promover mudanças essenciais nas vidas das pessoas. Nenhum esforço será tão capaz, efetivo e potente quanto a soma dos nossos esforços. O planeta precisa de todos nós e a transformação que desejamos depende da nossa capacidade de caminharmos juntos, trabalhando com o mesmo objetivo. Hoje, você passa a fazer parte da nova era de sustentabilidade do Brasil. Na história do nosso país, existem eventos que marcam as mudanças que transformam o curso da nossa história. O lançamento da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional rompeu as barreiras convencionais e promoveu um ambiente que reuniu autoridades políticas, representantes internacionais, empresários e organizações do terceiro setor em prol de novas iniciativas sustentáveis. A intensa programação do evento traduziu o esforço contínuo e irrestrito em promover cooperações interinstitucionais que, além de moldar o curso da sustentabilidade no Brasil, são iniciativas que deixam uma clara mensagem. ESG é sobre cuidar de pessoas, da maneira mais transversal e honesta possível. Sigamos juntos, trabalhando diariamente para construir o mundo que todos precisamos. Para dar as boas-vindas oficiais, ouviremos breves saudações do anfitrião deste evento, Alexandre Arnone, chairman do Grupo Arnone e presidente do Instituto Global ESG. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Minhas palavras serão breves, mas antes de iniciar aqui as minhas palavras, eu gostaria de salientar a importância do evento. Salientar a importância desse tipo de evento para que possamos a conscientização que o mais importante em todas as nossas ações sempre será a questão de cuidar de pessoas. A importância disso é o foco de todo o nosso empenho e trabalho que o Instituto Global realiza em parceria com várias pessoas, várias instituições e muitas empresas. Tá bom? É uma grande honra abrir mais uma edição do Global Meeting aqui em Brasília. Som, teste. Peço perdão a todos. Nesse espaço inspirador que é o Na Praia. Este encontro, que integra o circuito preparatório da COP30, já se consolidou como um dos principais fóruns de articulação em ESG no Brasil, reunindo lideranças públicas, empresariais, acadêmicas e representantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum, que é debater e acelerar os rumos do desenvolvimento sustentável. Nosso planeta vive várias situações anormais e existe uma grande importância em fazer um movimento para que a gente possa retardar, né, esses
eventos que são catastróficos. Quero iniciar expressando minha gratidão, né? Sem essas partes envolvidas não teríamos este evento. Em primeiro, nosso patrocinador, a Caixa Econômica Federal, que aqui estará presente, né, com o seu superintendente, falando as palavras do banco. Então, agradeço imensamente a participação e o patrocínio. A Embrapa, que há mais de 50 anos prova que produtividade e sustentabilidade podem caminhar lado a lado, sendo referência mundial em agricultura tropical. É de extrema importância a nossa parceria com a Embrapa nos desenvolvimentos dos nossos trabalhos. E a R2, parceira incansável em torno, né, esse evento, que tornou esse evento possível. E, sobretudo, a cada um de vocês que representam a força coletiva capaz de transformar ideias em impacto real. Sem vocês presentes, nada do nosso trabalho teria sentido. Vivemos um momento decisivo, né? O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas confirma que já elevamos a temperatura média global em 1,2 graus centígrados. Em relação à era pré-industrial. Pode parecer muito pouco, mas significa secas mais severas que todos nós presenciamos, eventos climáticos extremos mais frequentes, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e perdas de biodiversidade que afetam diretamente a economia, a saúde e a segurança alimentar. Todos esses fatos acometidos são alertas que nós temos que nos unir para que possa ser cessado ou diminuído. Cada dado científico não é apenas estatístico. É um alerta e um chamado Bom, sempre assim, tecnologia é algo que desassiste de vez em quando. É exatamente por isso que encontros como esse importam. É aqui que construímos redes, desenhamos soluções e inspiramos ações concretas capazes de mudar trajetórias. O tema que nos reúne hoje, na minha opinião, é um dos mais importantes falados e discutidos dentro da questão do ESG, que é economia circular e cadeias produtivas sustentáveis. O mundo vive um desafio onde a grande maioria de nossas matérias-primas entram em uma linha de escassez e de fim. Então, falar de economia circular é algo importantíssimo, porque a economia circular começa dentro de nossas casas. Não falamos de teoria distante, tratamos de um novo modelo econômico, a economia circular, que pode reduzir desperdício, maximizar o uso de recursos, criar empregos de qualidade e gerar benefícios sociais e ambientais de forma integrada. O modelo que praticamos hoje, a nossa maioria da sociedade, que é um modelo de economia linear, extrair, produzir, consumir e descartar, cumpriu seu papel histórico, mas chegou ao limite. Recursos se tornam escassos, a poluição avança, e as mudanças climáticas podem cobrar seu preço. A economia circular propõe outra lógica, dissociar prosperidade da extração intensiva
e gerar crescimento regenerativo, inclusivo e competitivo. Todos nós vivemos hoje uma realidade de inteligência artificial. Todos nós vivemos um desemprego em várias categorias e a economia circular, nesse reaproveitamento de materiais, de produtos, pode ser uma grande solução a esses desempregados futuros. Então, temos que ter um olhar muito cauteloso em apoiar empresas para desenvolver tecnologias para que possamos gerar novos empregos para esse modelo de economia circular. Segundo o MAP Biomas de 2024, entre 11% e 25% da vegetação nativa do Brasil pode estar degradada ou sob risco de degradação. Uma área que varia entre 60 e 135 milhões de hectares. Isso mostra que restaurar ecossistemas não é opção, mas sim uma necessidade. O mundo já percebeu essa mudança. A União Europeia, por meio do Green Deal europeu em 2019, definiu o compromisso de ser o primeiro continente climaticamente neutro até 2050, unindo transição energética, biodiversidade e justiça social. A China avança com parques industriais de ciclo fechado, onde resíduos de um setor tornam-se insumos de outro, praticando aí a questão da economia circular. Grandes corporações globais redesenham produtos e logística para manter materiais em circulação. Eu tive uma experiência essa semana em São Paulo, onde o Instituto Global está desenvolvendo um projeto social com uma artista plástica, onde estamos utilizando as roupas que são descartadas para se criar obras de arte. Então, muito em breve, teremos em nossa rede social a divulgação desse projeto, onde a economia circular será aplicada na sua plenitude, né? Tirando roupas que são descartadas no lixo para gerar empregos e renda extra para as pessoas que nem faziam ideia que tinham talento de desenvolver obras de arte. Tá? De acordo com a Accenture, em 2021, o mercado global de produtos e serviços circulares deve superar 4,5 trilhões até 2030. Estamos diante de um oceano de inovação, novos modelos de negócio e empregos verdes, como esse dito a vocês, né, na criação de obras de arte com descarte de roupas usadas. E o Brasil? Temos vantagens únicas. Nós somos um continente abençoado. Temos uma matriz elétrica de 87% renovável. A maior biodiversidade do planeta. A experiência consolidada em bioeconomia e agricultura tropical. Esses ativos nos posicionam naturalmente para liderar. Entre os passos já dados, destaco a Estratégia Nacional de Economia Circular, ENEC, lançada pelo MIDIC em 2024, alinhada à Nova Indústria Brasil e ao Plano de Transformação Ecológica. Ela estabelece um arcabouço multissetorial, incentiva a bioeconomia, fortalece a logística reversa e promove a inclusão de cooperativas e catadores, um exemplo de como alinhar indústria, meio ambiente, finanças e tecnologia. O Brasil ele tem todas as ferramentas necessárias para liderar um movimento de economia circular. Basta que façamos cada um a sua parte. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de circularidade já em curso. Na construção civil, uso de resíduos como novos insumos, design para desmontagem, eficiência energética. Na questão plásticos, biopolímeros, reciclagem avançada e logística reversa. Na moda,
fibra reciclada, aluguel e revenda de roupas para combater a obsolescência e o que eu disse a vocês há pouco, a questão da recuperação de roupas, né, extraindo seu fio para construir obras de arte. O agronegócio, integração, lavoura, pecuária, floresta, bioinsumos e energia renovável. Cidades, economia do compartilhamento, transporte inteligente e reuso de água. Então, assim, não estamos tão atrás como as pessoas pensam. Temos várias ações acontecendo já focando na questão da economia circular. A única coisa que, na minha opinião, acontece é a falta da divulgação do que é economia circular. Muitas das pessoas presentes não faz ideia, né, que pratica uma economia linear, que é por meio de reciclagem, e que o mais importante, fora a questão da reciclagem, que é óbvio que não será descartado, é o reuso. Então, permanecer com essa matéria até o fim da sua vida, até a sua última forma, mudando ela de A para B, de B para C, de C para D, até que ela faça parte, né, de um passivo que não é possível se recuperar, e aí sim pratica a economia linear, que faz parte da questão da reciclagem. Essas práticas não são apenas ambientais, reduzem custos, criam empregos e aumentam competitividade. Óbvio que diante desse quadro nós temos grandes desafios. Quais são? Financiamento e escalabilidade de novas tecnologias. Temos muitas matérias-primas hoje que não conseguem ser reutilizadas e não podem ser recicladas. Então, pasmem, existem produtos que são um passivo ambiental que vai durar por centenas de anos. Harmonização regulatória, isso é um trabalho incansável realizado pelo Instituto Global, ESG, perante nossa política pública, de maneira federalizada aqui em Brasília e de maneira regional dentro de vários municípios que nós atuamos. Mudança cultural em empresas e consumidores. Esse é um ponto que me levou à minha primeira fala, que é a questão da importância de todos aqui, os presentes, porque sem uma conscientização unitária não se forma um todo. Então, não adianta apenas nos referirmos a termos, a campanhas, se as pessoas que escutam não se conscientizam. Porque tudo começa com o nosso modo de vida, né, naquilo que compramos, naquilo que descartamos e da maneira que descartamos. Então, a economia circular é intrinsecamente vinculada ao nosso modo de vida. E se queremos que os netos, bisnetos, todas as gerações para frente tenham um planeta, o que fazemos hoje é de uma importância imensurável. Falei dos desafios e agora vou falar das oportunidades, que elas são maiores, que é a expansão dos empregos verdes. Como eu disse a todos, nós hoje vivemos um grande desafio na manutenção de concorrência com certas categorias de emprego, onde a inteligência artificial fará com que essas vagas sejam desativadas. Então, nada mais do que justo de estruturarmos uma imensa campanha gerando empregos verdes, que é diretamente da economia circular, permanecendo com os seus produtos em movimento, sendo transformados. Novos mercados de exportação. Então, óbvio que, diante dos desafios, com o desenvolvimento de novas tecnologias, temos aí a condição de ter matérias-primas que o mundo não tem. E captação de investimentos internacionais. Todos sabemos que países, ou mesmo continentes como a Europa, buscam uma condição de compensar o que já destruíram pela questão dos seus milênios de vida, né, em termos
de modo de vida, em termos da não preservação das suas reservas florestais, e hoje eles buscam, por meio de seus fundos soberanos, realizar investimentos em projetos que possam dar uma sobrevida ao nosso planeta. Concluindo, a circularidade, que é a palavra da vez, já não é apenas uma agenda ambiental. É uma condição de competitividade no século XXI. É o futuro que queremos. E o futuro que queremos é aquele em que a prosperidade significa regeneração ambiental e inclusão social. Que, como dito por Kofi Annan, todo o nosso empenho é para ajudar pessoas. Esse é o objetivo. Não adianta tudo lindo e maravilhoso se as pessoas não têm o que comer ou se não têm onde morar. Nós queremos um futuro em que o Brasil exporte não apenas commodity, mas também tecnologia, conhecimento e soluções circulares. Com essa visão de futuro, declaro aberto a Global Meeting 2025 e convido todos vocês, juntos, construirmos uma economia mais eficiente, sustentável e inclusiva. Meu muito obrigado e que tenhamos um excelente evento. Convidamos para compor a mesa de abertura a secretária nacional de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Júlia Cruz. Convidamos para compor a mesa de abertura o deputado federal Rodrigo Hollenberg, secretário nacional de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços MDIC, ex-diretor do Plano Nacional de Economia Circular do MDIC. Convidamos Selma Beltrão, diretora executiva da Embrapa, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas, a todos. É uma imensa alegria poder atuar aqui neste evento como co-realizadores, junto com o Instituto Global ESG. Também, para nós da empresa, é um enorme orgulho a gente poder fazer parte das comissões permanentes e dos grupos temáticos, né, do Instituto, em especial como coordenadores do compromisso, um dos 20 compromissos, e que é a economia circular e as cadeias produtivas sustentáveis. Tema central desta edição do Global Meeting, né? Rumo à COP30. Obrigada. E aí eu gostaria, inclusive, companheiro Sóstenes, de também destacar que, para além desta coordenação, a Embrapa também se enxerga naqueles outros 19 compromissos, né? Com os quais a gente também contribui e pode colaborar cada vez mais. Gostaria de destacar que, nesta tarde, nós teremos aqui a oportunidade de debater, discutir, né, temas, e um dos objetivos é exatamente esse, sobre circularidade, como aqui já comentado, como motor de inovação, motor de desenvolvimento, mas também como um eixo fundamental para repensar as cadeias produtivas, desde a sua origem até o consumo, e especial não somente como algo de valor, mas especialmente como também, em especial, como construção de confiança e de inclusão. A Embrapa, nós temos trabalhado com o tema os princípios da ESG de forma bastante estruturada. A gente, como dito aqui, o objetivo é olhar para as pessoas, né? É fazer o bem para as pessoas, e a gente tem trabalhado
tanto no campo interno, com cuidado com o ambiente e as pessoas dentro das 43 unidades de pesquisa e com a sociedade brasileira. Somos uma empresa pública do governo e, portanto, nós temos esse compromisso, né, de olhar e cuidar do bem-estar e da qualidade de vida, em especial por meio da segurança alimentar, né? Ainda teremos também na tarde de hoje um último painel em que a nossa presidente Silvia Masruá vai estar presente e vai abordar um outro compromisso fundamental, que são finanças sustentáveis. Sem financiamento, sem investimentos, nós não conseguimos colocar em prática. O ESG, na prática, não terá prática, né? E é isso que nós desejamos. Ainda dentro dos nossos compromissos, tivemos a felicidade de também, na semana passada, lançar o nosso programa de sustentabilidade, com apoio do Instituto Global ESG, né? E estamos aí com um conjunto de ações e de capacitações a serem ao longo do ano de 2025 e também 2026, como uma forma de estruturar essa nossa atuação muito mais para dentro de casa, porque para fora a gente já vem fazendo isso há 52 anos. E aqui eu gostaria de, não vou me alongar muito, porque eu sei que nós temos 3 painéis ao longo dessa tarde, e o que eu gostaria de, para encerrar, primeiro, fazer um convite a cada um de vocês que estão aqui, para que possa também acompanhar as ações que estão em curso pela Embrapa, rumo à COP30. Alguns parceiros presentes, não só o Instituto, mas alguns outros que estarão conosco lá durante o mês de novembro, na unidade da Embrapa em Belém, onde nós teremos uma vitrine da agricultura sustentável para o mundo subtropical, né? E mostrando que a produção agrícola ela pode ser uma solução para as mudanças climáticas e não um problema como vem se colocando ao longo dos tempos, né? Por isso mesmo que nós estamos numa jornada que começou em maio e se conclui no dia 8 de outubro, no último encontro do Diálogos pelo Clima, que teremos na cidade de São Paulo, capital, para tratar exatamente do bioma Pampa. Já tratamos dos demais biomas, inclusive ontem foi o Caatinga, lá em Fortaleza. E o objetivo é reunir, né, a academia, reunir o setor produtivo, setores públicos, privados, em especial comunidades que vivem daquele bioma e naquele bioma, para a gente discutir soluções que possam ser levadas para a COP no que diz respeito à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas. Então, convido todos vocês que querem estar presentes no dia 8 lá em São Paulo, mas todo o debate ele ocorre também pelo YouTube, e quem puder, lá em Belém, a gente sabe da dificuldade que será para algumas pessoas, mas também as portas da nossa AgriZone estarão abertas, até porque nós teremos 350 eventos ocorrendo ao longo, né, do dia 10 até o dia 21 da COP, se realizando nos diversos eixos que diz respeito às mudanças climáticas. E aí, para terminar, de fato, eu quero aqui dizer da nossa expectativa de que este evento, para além dos debates que se fazem necessários, tudo que for aqui sair como reflexão se traduz em ações concretas, para que a gente tenha não só um futuro, mas já um presente cada vez mais sustentável. Meu muito obrigada e um excelente evento para todos nós. Vamos assistir um breve vídeo da Caixa Econômica Federal e, em sequência, ouvir as palavras do consultor da Vice-Presidência de Sustentabilidade da Caixa, Giovanni Mendonça. É da nossa natureza olhar o mundo com mais calma, sentir que o futuro nasce de dentro da nossa alma e que cuidar da terra é mais que uma esperança. É plantar agora o verde para colher amanhã em bonança. Não é só sobre cuidar da mata, nem só sobre rio e estrada. É sobre dar teto e vida para quem antes não tinha nada. É sobre abrir uma porta e junto, um coração, poder incluir cada pessoa no mapa da solução. É o que move a cidade, o campo, a indústria, o chão. É pensar no produtivo com mais regeneração. Transporte que não polui,
energia que se reinventa e cidades mais resistentes quando o tempo se apresenta. Somar inteligência com coragem e união para ver crescer a nossa vida e dar mais força ao cidadão. A gente cuida do hoje com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. É um orgulho muito grande falar da Caixa, trabalhar na Caixa, uma empresa que há tantos anos, 164 anos de história, impactando aí na vida da população brasileira. Eu sei que tem diversos colegas aqui da Caixa e que provavelmente todos eles compartilham desse sentimento, né? Como também é extremamente relevante, porque não se faz sustentabilidade sozinho, né? A sustentabilidade é um conjunto de ações, parcerias e projetos, né, que, de fato, consigam levar o Brasil a uma transição mais suave desse novo modelo econômico que a gente está buscando. Vocês devem estar olhando aqui, o colega Rogério Saab, ele faria a fala de abertura, então eu estou meio que aqui no improviso. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ele teve um imprevisto, mas ele volta para o painel da parte da tarde. Então, assim, minha fala vai ser bem rapidinha, porque eu não estava nem preparado para isso. Mas a Caixa, há cerca de 2 anos, 1 ano e 7 meses, ela criou uma vice-presidência de sustentabilidade e cidadania, e é por meio dessa vice-presidência lá com o vice-presidente Paulo Rodrigo, né, foi criada na gestão do presidente Carlos Vieira, que a gente se aproximou do Instituto Global ESG e vem trabalhando aí juntos, né, não é o primeiro evento que a gente participa, porque a gente acredita, de fato, que o envolvimento de organizações da sociedade civil, de outras empresas públicas, de parlamentares, ele é fundamental para que, de fato, a pauta de sustentabilidade, de ESG, ela deixe de ser algo teórico, deixe de ser um discurso e passe a ser algo concreto, com ações práticas. E para materializar um pouco dessas ações, estou vendo aqui o Magno ali, ó, sentado, o pessoal do Fundo Socioambiental da Caixa tem feito um trabalho muito bonito, muito legal e pouco divulgado, mas nos últimos 2 anos, a gente investiu pesado em ações para... Eu vou falar aqui do Cataforte, né? No ano passado, a gente fez uma seleção de, se eu não me engano, 11 projetos estão sendo colocados de pé ao longo desse ano. Tem um outro edital que está em aberto, então aproveita aqui a oportunidade para fazer a divulgação. Também sobre economia circular, são 20 milhões de reais que a Caixa está aplicando para projetos nessa temática. E não dá para a gente continuar olhando para o modelo econômico, para os modelos de negócio, sem pensar o quanto de impacto socioambiental eles podem gerar. Eu acho que a gente está nessa transição nesse momento. Eu vejo que é um apetite muito grande no mundo para isso, tanto que a Caixa criou uma vice-presidência para potencializar esse movimento. Não é sobre abraçar a árvore, não é sobre limpar a água, sobre preservar o meio ambiente, é sobre levar um pouco de dignidade também para as pessoas que estão menos assistidas, é sobre dar moradia a quem precisa, a dar um trabalho digno, a dar comida de verdade para os brasileiros. Eu recentemente estava numa reunião com um colega, o Felipe Bismarck, muitos de vocês aqui devem ter participado de reunião com ele já, e ele estava falando o quanto é importante a gente... Não adianta a gente ficar falando de ecologia, de meio ambiente, enquanto o cara está com fome, mas também não dá para a gente alimentar todo mundo destruindo o meio ambiente, porque a gente vai ter problemas no futuro. Então, essa provocação que eu deixo, a economia circular é buscar caminho de levar comida de verdade para quem precisa, mas também preservar o meio ambiente. E eu acho que é isso que a gente tem que se unir e buscar em comum aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e desejo um bom evento a todos. Convidamos o vice-presidente do Instituto Global ESG, Sóstenes Marchesini, para conduzir o ato de lançamento da campanha institucional Começo, Meio e Recomeço, uma economia circular. E Júlia Arnone, que faz parte da diretoria do Instituto Global ESG, para uma fala simbólica acerca da campanha. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentá-los, agradecer por estarmos aqui discutindo em conjunto algo tão importante, né? Agradecer aqui a nossa diretora da Embrapa. De fato, estivemos juntos na última semana com todas
as unidades da Embrapa, com todas as áreas temáticas da Embrapa. Outro encontro rico, né, que trabalhamos de fato mais um passo para a implementação do programa ESG na prática. De fato, aí, nos próximos 5 anos estaremos juntos construindo e implementando tijolo a tijolo, passo a passo, esse programa. Esse é o nosso compromisso, diretora. Quero cumprimentar aqui nosso querido deputado, representando o Congresso Nacional, né? Um gigante, governador do Distrito Federal também. É uma alegria estar aqui com o senhor hoje, deputado Rodrigo Hollenberg, né? A nossa, agora também, sucessora, né? Do nosso deputado que está na Secretaria de Fato do MDIC, relacionado a essa pauta da economia circular, estruturando toda a Estratégia Nacional da Economia Circular. E eu quero, na verdade, uma fala muito simbólica, uma fala, na verdade, para prestigiar a juventude, né? A Júlia está aqui hoje também para prestigiar a juventude. Era um lema e é, na verdade, um dos grandes lemas do Kofi Annan. E aí, na verdade, eu quero que vocês compreendam aqui a importância de estar aqui hoje também com essa presença simbólica aqui do Kofi Annan hoje, em destaque máximo no nosso evento, né? Aqui nós temos um busto para nós, a pessoa que nós reconhecemos como o homem do planeta, né? Kofi Annan, que nos deixou em 2018. Ele é o patrono do nosso movimento nacional ESG na prática e para nós, o homem do planeta. Eu quero destacar aqui o Kofi Annan, que está hoje em nosso destaque. Quero cumprimentar o Paulo, cadê o nosso grande artista Paulo Campos, que estava aqui conosco também, que fez uma super obra representando o ODS 18, né? Nosso super parceiro da Comissão Nacional dos ODS da Presidência da República. Esse está trabalhando com tanto afinco. Então, Júlia, vou falar muito aqui. Eu quero que a Júlia dê esse recado, né, da juventude entrada, né? Fala dessa campanha simbólica que é recomeço. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Confesso que estou um pouco nervosa, que é a minha primeira vez falando em público, então me perdoem qualquer coisa, qualquer erro de fala. Vou falar sobre a campanha Começo, Meio e Recomeço. Bom, na lógica da economia circular, as cadeias produtivas elas deixam de ser lineares e passam a ser regenerativas. O que era antes um resíduo se transforma, o que era o fim vira recomeço. Assim, construímos todos juntos um modelo que ele não desperdiça, mas sim que inova, que renova e que gera valor a cada ciclo. É essa transformação que celebramos o Começo, Meio e Recomeço. Economia sem fim, uma economia circular. Uma campanha do Instituto Global e do movimento ESG na prática. Um prazer estar aqui. Muito nervosa só, Teresa, olha. Nunca te vi tão vermelha. Mas, de fato, né, momentos como esse é que ficam para a posteridade, né? A juventude sendo destaque e sendo protagonista da pauta ESG. Calma. Mas parabéns. Obrigado. Retorna a fala aqui, cerimonial. Por estar em viagem internacional em agenda de promoção da COP30, vamos assistir agora o recado do vídeo com o campeão de alto nível do clima da COP30, Dan Iospi, que gravou especialmente para esse painel. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Instituto Global ESG. É uma honra estar aqui com vocês na Global Meeting sobre economia circular e cadeias produtivas sustentáveis, um encontro que marca mais um passo rumo à COP30. Como campeão de alto nível do clima da COP30, meu papel é mobilizar empresas, governos subnacionais, instituições financeiras, academia e comunidade para ampliarmos e fortalecermos a agenda de ação climática, sua implementação e o atingimento das metas do Acordo de Paris. O programa ESG 20+, é uma iniciativa estratégica que ressalta a importância das lideranças políticas e, ao mesmo tempo, reconhece que a transição climática não depende apenas de governos. Ela acontece nas cadeias produtivas, nos territórios,
nas decisões empresariais e nas escolhas da sociedade. É um exemplo de como podemos alinhar ambição com implementação efetiva. A economia circular é um dos pilares dessa transformação. Ela nos permite produzir mais com menos, reduzir emissões e gerar desenvolvimento socioeconômico sustentável. Hoje, aproximadamente 90% dos materiais consumidos são descartados após o uso. Isso precisa mudar. Circularidade não é apenas reciclagem, é redesign, reuso, inovação. É uma nova lógica de produção e consumo que pode reduzir até 40% das emissões globais e gerar milhões de empregos. E o Brasil tem tudo para ser um dos líderes desse movimento. Nesse contexto, o ESG se consolida como a ponte que conecta a circularidade, as cadeias produtivas e as finanças sustentáveis. Ambientalmente, o ESG orienta empresas a adotarem práticas circulares que reduzam o uso de recursos naturais e as emissões, promovendo eficiência e inovação. Socialmente, promove uma transição mais inclusiva, expandindo as cadeias de valor, gerando empregos de qualidade e fortalecendo as comunidades. E na governança, promove transparência e responsabilidade corporativa, criando valores compartilhados entre investidores, consumidores e reguladores. E a perspectiva de um futuro mais sustentável é um grande atrativo para os investimentos, pois suporta a sua viabilidade e o seu retorno, o que acelera o ciclo financeiro e permite a alocação ainda maior de recursos. Modelos circulares bem estruturados, com métricas claras e impacto mensurável, tornam-se ativos financeiros atrativos, capazes de mobilizar capital em escala. A integração entre ESG e circularidade aprimora as cadeias produtivas, permitindo o seu desenvolvimento sustentável, conectando inovação, competitividade e impacto positivo. A COP30 será a COP da implementação, e a agenda de ação que estamos construindo juntos é um instrumento que transforma compromissos em resultados concretos. Essa agenda está ancorada no Global Stocktake, nossa bússola para o atingimento das metas do Acordo de Paris. E ela se organiza em 5 eixos temáticos e um eixo transversal. A economia circular está diretamente conectada a pelo menos 3 desses eixos. No eixo relativo aos setores de energia, indústria e transporte, a circularidade cria fontes alternativas de energia, aumenta a eficiência dos materiais e reduz as emissões. No eixo dedicado à agricultura e sistemas alimentares, a circularidade combate o desperdício e promove práticas regenerativas. E no eixo de cidades resilientes, a economia circular promove a transformação de resíduos em recursos, gerando empregos e maior inclusão. A circularidade é, portanto, uma estratégia central na agenda de ação climática. Ela conecta setores, mobiliza atores e viabiliza soluções escaláveis. Mais do que isso, ela representa uma visão de regeneração, colaboração e prosperidade compartilhada. Aos líderes presentes, reforço que a economia circular é mais do que uma estratégia ambiental, é uma alavanca de desenvolvimento e inovação. E o ESG ajuda a nos guiar nessa travessia. Muito obrigado. Vamos juntos construir um futuro regenerativo e próspero para todos. E seguimos agora com a palestra magna de abertura, ESG como ponte entre circularidade, cadeias produtivas e finanças sustentáveis, ministrada pela Secretária Nacional de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Júlia Cortez da Cunha Cruz. Vou falar daqui que aí a gente já abre a conversa, que é sempre a parte mais produtiva de qualquer encontro. Gente, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar aqui
A última vez que eu tive no Na Praia foi para ver o Caetano Veloso. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito intrigada até entender do que se tratava e aceitar com muita honra. Vou cumprimentar todos vocês e pedir licença para fazer isso na figura do deputado Hollenberg, que eu tenho a honra de ter como meu antecessor. É um prazer enorme sempre estar com ele, seja publicamente, seja conversando, sempre aprendo muito com o ex-governador, atual deputado. E vou começar a falar direto sobre circularidade, que é o tema da nossa nova conversa. E para isso eu vou me permitir quebrar o protocolo e contar uma historinha, mas eu prometo que ela tem um ponto. Quando eu, enfim, montei minha casa, eu tinha um fogão. Não vou dizer a marca para não promover ninguém, mas era um fogão que veio, sei lá de quem, da minha família. Velho! Tinha uma cor amarelo queimado, assim, sabe? Esses eletrodomésticos meio anos 60. Era meio preto, meio amarelo queimado, 4 bocas. E é isso, eu nem sei da casa de quem que veio, tava na família, peguei, funcionava super bem. Era feio que dói. Ninguém merece uma cozinha amarelo queimado, né? E aí eu resolvi trocar de fogão. E comprei um que eu também não vou falar a marca pra aí não difamar ninguém, mas que aí era maravilhoso. 6 bocas, inox, lindo. Esse fogão, em 1 ano, a porta derreteu e caiu o vidro estourado pra frente. Aí eu fiz o quê? Chamei uma pessoa pra consertar. E a pessoa me disse: olha, a gente pode trocar a porta. Porque o problema dessa porta aqui é que ela não vai aguentar o calor do fogão. Então, se você quiser, a gente troca a porta do forno, mas vai ser mais fácil a senhora comprar um fogão novo. Porque vai ser mais barato comprar um fogão novo do que fazer essa substituição. E toda vez que eu conto essa história sobre o meu fogão velhinho, amarelo queimado, tem 2 reações. A primeira é: ninguém pensou que ia derreter a porta de um fogão. E a segunda é: mas eu sei que isso aconteceu porque eu tenho uma história igual. Eu tinha um micro-ondas, eu tinha um secador, eu tinha uma lava-louça, eu tinha uma geladeira, porque antigamente as coisas eram feitas para durar, e quando eu troquei por uma nova, quebrou em 1 mês, quebrou em 2 meses, quebrou em 3 anos. E por que eu tô contando essa história? Porque quando a gente fala de circularidade, é muito comum que as pessoas pensem que a gente está falando de reciclagem, de resíduos. E é importantíssimo, vou chegar na parte da gestão de resíduos no fim. Mas não é só sobre isso que a circularidade, em que a circularidade consiste. A circularidade é sobre a gente pensar os materiais, os componentes e os produtos tendo o maior uso possível pelo maior tempo possível e tendo o maior valor durante esse tempo. Então, quando a gente está pensando no meu fogão amarelo queimado, ele deveria ter sido projetado, ele deveria ter sido produzido e ele deveria ter sido usado de forma que fosse garantir que não só o fogão em si, mas os materiais que estão no componente, que as peças que foram fazer parte daquele fogão tivessem o maior uso possível de vida dentro da economia brasileira. Isso é bom para o consumidor, para a Júlia, que queria ter tido a mesma experiência com o segundo fogão dela, mas isso é essencial para o meio ambiente e para a economia brasileira. E é por isso que a economia circular é um dos componentes fundamentais da Nova Indústria Brasil. O que é a Nova Indústria Brasil? Ela, pela primeira vez em algum tempo, é uma política de industrialização brasileira. O Brasil voltou a ter uma política de industrialização forte, só que ela não é qualquer industrialização e ela é menos ainda reindustrialização. Porque quando a gente está pensando na Nova Indústria Brasil, na indústria que a gente quer para o futuro, a gente não quer que seja a mesma indústria que foi baseada num modelo linear de produção. A gente precisa que seja uma indústria do futuro, pautada em inovação, pautada em circularidade, pautada em descarbonização. Por quê? Não só porque a mudança climática é uma realidade que já está causando efeitos negativos hoje, mas também porque isso é uma oportunidade. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, a gente tem uma população imensa
E a gente tem um sistema científico empresarial muito acostumado a lidar com tecnologias limpas. Aí eu tô falando não só de fonte energética, mas também de combustível, desde o pré-álcool. Temos aqui uma representante da Embrapa que não me deixa mentir. Os nossos cientistas, as nossas empresas estão acostumadas a lidar com biocombustíveis. Então, falar de Nova Indústria Brasil é falar de redução de desigualdades, é falar de benefício econômico, mas é também falar de sustentabilidade, porque é só desse jeito que a gente vai aproveitar todas as oportunidades que estão se apresentando para o Brasil, na agenda da circularidade, mas também na agenda da descarbonização, mas também na agenda da bioeconomia. E é esse o olhar que a gente tem lá no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. De que forma? Eu não vou cansá-los falando de todos os pilares da Estratégia Nacional de Economia Circular, que já foi mencionada pelo meu antecessor de painel, mas eu queria deixar a mensagem de que isso precisa ser olhado como um projeto de desenvolvimento para o país. Então, não se trata apenas de fazer a gestão de resíduos. A gente precisa fazer isso. Isso é essencial e, no Brasil, isso significa não somente deixar de gerar resíduos, mas também incluir todo um segmento da população que atua como catador, como catadora. Mas, enfim, pensar a circularidade para além da gestão de resíduos é pensar um modelo econômico voltado para o desenvolvimento em novas bases. É isso que a gente faz por lá, é isso que a gente faz na Estratégia Nacional de Economia Circular. A gente tem um fórum para acompanhar a implementação dessa estratégia de forma participativa. Várias das instituições que participam do fórum estão aqui presentes hoje. E a gente espera que essa seja uma agenda que ela não seja só uma agenda de governo, que ela venha trazer a comunidade científica, que ela venha trazer o setor privado, que ela venha trazer os movimentos sociais, para que efetivamente ela entre na pauta econômica brasileira. É isso, obrigada. Nós sabemos da agenda concorrida do deputado. Eu quero solicitar que possamos já realizar uma foto conjunta do painel e liberar também autoridades antes de para o IBICT e da Embrapa fazer uma foto de painel em conjunto aqui. Aqui no meio. Vamos juntos aqui todos.